Ndunduma. E o povo é a marca dessa escola, é a força e o rigor e o rei. Universo ISP Ndunduma, às terças e quintas-feiras, na frequência 106.7 em FM. Instituto Superior Politécnico Ndunduma, a formação que garante futuro numa instituição rigorosa, comprometida e inclusiva. Forma quadros para a nação, com a força e o rigor e o rei. Tão comprometidos, estamos de volta para mais uma edição deste programa que vem trazer os 30 minutos mais valiosos das suas tardes. Tardes de terças e quintas-feiras, atenção. Já agora boa tarde extensiva aos 19 municípios da província do Bié. Boa tarde, rádio ouvintes. Boa tarde a si que nos acompanha em direto. Permitam-me apresentar a vasta equipa que assegura este programa para si, cuja supervisão geral é do Instituto Superior Politécnico Ndunduma. Na técnica final e na seleção da boa música está Albano Calasse. Na transmissão em direto na página do Instituto está Henrique João. Com a realização de Adolfo Uquassap. E a apresentação na minha responsabilidade. Já digo sempre, para mim é um prazer enorme falar para essa especial audiência da Rádio Bié, a voz do coração de Angola. Somos o Instituto Superior Politécnico Ndunduma, bem localizados na Avenida Joaquim Capango, de frente às 21 casas. Temos 10 cursos de licenciatura, nomeadamente em Direito, Gestão Empresarial, Ensino Pré-Escolar, Psicologia Clínica, Ciências Biológicas, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Agronómica, Engenharia Informática e Sistemas de Informação e Engenharia Elétrica. Estes são os 10 mandamentos do ISPN. Hoje é quinta-feira, 24 de abril de 2025. Este é o penúltimo programa do mês. Um mês carregado de emoções, reflexão, paz e muita harmonia. Recheado de feriados e tolerâncias, porém de muito aprendizado também. E para aquela que é a dinâmica do nosso programa, hoje não fugiremos da regra. E bem como se diz em adágio popular, o saber não ocupa espaço, então fique conosco. Então a segunda edição da semana tem como tema o impacto da arte no contexto acadêmico e sua influência no processo de ensino-aprendizagem. E tem como convidado o Sr. Afonso Cambungo, estudante do curso de ensino pré-escolar no ISPN,
está agora a frequentar o 2º ano, no período vespertino, e é delegado de sala. Também é poeta. E seu nome artístico, assim que está certo, é Poeta Cambungo. Este que dentro de instantes falará para nós. Portanto, este é o momento em que o amigo ouvinte recebe uma saudação musical em substituição do nosso aperto de mão, já que não podemos nos ver, né? Nem nos tocar. Mas não saia daí, um até já. No princípio era tão bom, você jurava que me amava, você lutava, honorado, tudo era minha casa pra fazer. Acreditava que ia vencer, uma casa ia te dar, ter um filho com você, ter o prazer de dizer, minha mulher, minha mulher. Não tinha carro pra te levar, nem monta de copo pra colar. Só tinha um choco pra te levar, todo carro na marginal e ver o mar. E ver o mar. E ver o mar. E ver o mar. Baby, você não acreditou, você me debochou, o fato de você cantou, com outro você vazou, o meu coração secou, e a tristeza você deixou, eu fiz tudo, tudo, eu fiz de tudo, porque você vazou. Instituto Superior Politécnico do Duma, a formação que garante o futuro numa instituição rigorosa, comprometida e inclusiva. Rei do Duma, defensor do povo, resistiu à ocupação colonial. Este
Agora sim, daremos a abertura ao nosso tema. Vamos entender qual é o impacto que a arte causa ao processo de aprendizagem. E vamos beber essa experiência do estimado Afonso. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde e muito obrigado. Então, bem disposto? Vamos seguir. Tem que ser. Ou segue ou segue. Sinta-se à vontade para partilhar essa experiência conosco, porque para mim também é uma novidade. Já agora, conta-nos um pouco como foi parar no mundo da arte. Como é que chega ao mundo da arte? Bom, falar da minha carreira artística, como é que fui parar no mundo da arte, eu penso que é muito mais do que saber ou aprender, trata-se de uma vocação. Eu encaro a arte como sendo uma vocação dentro da minha vida em si. Estaremos aqui a falar de como começou este processo de gostar da arte. E dentro da arte eu gostava já aqui a especificar que estamos no ramo da poesia. Claro que apesar de que vamos abordar este tema de um âmbito mais geral, mas que nos leva exatamente a amar a arte é exatamente a capacidade de querer mover as pessoas por intermédio daquilo que não conseguimos dizer por palavras. Muito bom, muito bom. Então, praticamente está a definir a arte. Podíamos trazer assim uma definição. Não precisa ser exata, não é no seu ponto de vista do que é a arte. Bom, e para já, muito obrigado por essa questão. E vamos aqui construir o conhecimento, não trouxemos alguma coisa acabada. Queremos mostrar aquilo que a gente consegue mais ou menos fazer. Claro, essa é a ideia. Portanto, para essa questão, o que é a arte, nós queremos falar do que é arte. Queremos começar a dizer o seguinte: a arte é uma manifestação artística e ela se manifesta por intermédio da linguagem, pode se manifestar por intermédio de sentimentos, por intermédio de emoções, e ainda por intermédio da linguagem. Ou seja, a arte, de um sentido mais geral e sucinto, a arte é tudo aquilo que comunica, que expressa algum sentimento, que expressa alguma emoção e que expressa, estaríamos aqui a dizer, a nossa realidade e mais alguma coisa. Que bom, que bom. E de que maneira o poema, a música, o teatro, as artes visuais, né, e outras, podem ajudar no processo de ensino-aprendizagem? Bem, conforme dizia no introito que a arte está presente em todas as áreas da nossa vida, estaríamos aqui a dizer que a arte está presente na música, está presente no teatro, está presente no desenho, está presente na escrita, está presente até na fala. De que maneira ela pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem? Bom, a arte, dada de forma significativa nas instituições de ensino, influencia de certa maneira. Estaríamos aqui a dizer, por exemplo, um professor, não é, ou um docente, que coloque o conteúdo dentro de uma música. Isto, de certa forma, facilita na aprendizagem. O teatro também influencia no processo de ensino-aprendizagem, claro, sendo arte, quando ela traz a capacidade, ou mais ou menos desenvolve a capacidade de o aluno interpretar um determinado conteúdo. Vejamos que a encenação teatral traz a capacidade de interpretação por parte do aluno. E falando do desenho, o desenho pode expressar conceitos da natureza, pode expressar conceitos que a gente mais ou menos vivencia no nosso dia a dia. Portanto, esses todos os elementos influenciam de certa maneira no contexto educativo. Só que, infelizmente, nós hoje por hoje olhamos as instituições de ensino, ou seja, muitas instituições de ensino trazem a arte como sendo uma atividade extracurricular, ou seja, como sendo alguma coisa secundária que o professor pode utilizar ou não. Mas, infelizmente, esta diversidade que os professores ou as instituições de ensino trazem, fazem com que o próprio processo de ensino em si, dentro de um contexto educativo, seja menos valorizada. A criança, tanto a criança como o adulto, aprende melhor quando o conteúdo está sendo transmitido com a arte.
estaremos aqui a dizer, por exemplo, quando o professor ensina um determinado conteúdo, traz um determinado conteúdo com amor, ele desperta a atenção da criança. Muito mais do que despertar a atenção da criança, a arte desenvolve o espírito crítico da criança, desenvolve o espírito crítico, a arte desenvolve não só o espírito crítico, mas torna a criança autônoma. Hoje por hoje temos crianças arrogantes que não têm espírito empático com uma ou determinada pessoa, porque os docentes, os professores, não tiveram aquela capacidade de ensinar com amor. Quando nós ensinamos um determinado conteúdo com amor, com afeto, não só transmitimos conteúdo nas crianças, mas também transmitimos experiência. Portanto, é essencial que o docente, o professor, olhe para a arte não como sendo algo secundário, mas como sendo algo primordial e que deve ser desenvolvido em toda a atividade docência. Muito bom, muito bom. E falou há pouco sobre a música, o desenho. Será que é um dos métodos que podem ser usados para inserir a arte no processo de ensino? Bom, o desenho e a música, é isso? O desenho e a música, por si só já são artes. Ok? Vamos olhar para o desenho e música, por si só já são artes. Quando o professor, por exemplo, traz, por exemplo, atividades que ensinam a nossa realidade, por exemplo, um desenho de plantas, né? O professor traz, por exemplo, um desenho de plantas, mas que não deve ser um desenho já feito. O professor deve mais ou menos orientar os alunos para realizarem essa atividade. Claro, ao realizar esta atividade, os alunos despertam a capacidade mais ou menos de interpretar qual é o tipo de desenho que estão a fazer e o que ele representa na vida delas. E não só o desenho também, não é? A criança exprime os seus sentimentos por intermédio do desenho. Olha que há pouco nós vivenciamos, e eu verifiquei isto, uma criança, não é? A desenhar o seu pai, não é? O seu pai a bater a mãe. É um exemplo que a criança, é um desenho que a criança trouxe que estava a exprimir alguma coisa. E quando nós fomos lá perguntar, não é? O que é que significava esse desenho? Ela disse que eu desenhei, não é? Ou seja, eu coloquei este desenho porque o pai em casa bate muito a mãe. Então, é uma questão que os docentes precisam ficar mais atentos. A arte traz esta questão, não só traz conteúdo, mas traz experiência. E a criança, ao desenhar, não é? E o professor deve ser liberal no sentido de cada criança escolher o seu determinado desenho. Porque desenho é exprimir os sentimentos mais íntimos da pessoa. Logo, se é exprimir os sentimentos mais íntimos da pessoa, não temos por que limitar. E eu gostava já aqui de trazer alguma citação de um grande gênio na ciência, Albert Einstein, que não é exatamente um artista, mas é um gênio na ciência. Ele diz que a arte é mais importante que o conhecimento. Ele diz que a arte é mais importante que o conhecimento porque o conhecimento é limitado. E a arte não. A arte vai além da nossa imaginação, vai além daquilo que a gente pensa. Portanto, a criança, ao desenhar, não é? Ela nos traz mais ou menos aquilo que ela vivencia, tanto em casa como na rua. Agora, falando da música, quando nós ouvimos uma música bonita, não é só música. A questão não é só música. Nós devemos refletir o que é que está por detrás da música. Porque por detrás de uma música sempre é um sentimento. Por detrás de uma música sempre é uma emoção. E esta emoção é carregada ou de sofrimento, ou de alguma vivência boa, ou de alguma coisa mais ou menos que ele vivencia no seu dia a dia. Portanto, tanto as músicas como os desenhos, assim como os teatros e qualquer uma outra expressão artística, trazem esta capacidade de o professor ou a criança, assim como um adulto, não é? Olharem não só para o conteúdo, mas aquilo que está por detrás do conteúdo. Pois, muito bom. Esse é um mundo vasto. Exatamente. Falamos há pouco sobre o poder da linguagem artística, não é? De desenvolver a capacidade cognitiva da criança e não só. Mas será que só se aplica a crianças? Será que no processo de ensino só deve ser aplicada a arte a crianças? Bom, o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a arte deve ser aplicada no processo de ensino-aprendizagem em todos os níveis de escolaridade. Porque isso vai também para nós adultos. Hoje por hoje, se eu não estiver bem com o professor, parece que eu não entendo a aula dele.
Então, é essencial e é crucial que os professores olhem para essa questão. Eu parece que não gostava isso talvez repetir, mas que olhassem como sendo algo fundamental, porque eu gostava já, se calhar, de tocar no impacto que a própria arte traz no processo de ensino-aprendizagem. É que ela vem para humanizar o ensino. E se vem para humanizar o ensino, isso vale para todos os níveis de escolaridade. Não devemos olhar para a arte como sendo, né, algo especificamente para as crianças. Hoje por hoje nós olhamos alguns professores, alguns docentes, a dizerem que nas crianças é apenas brincar. E eu gostava já, se calhar, retirarmos esta questão dentro das nossas consciências. Que a arte é muito mais do que brincar. A arte é exprimir aquilo que a gente sente por intermédio de um determinado conteúdo. Isso vale também para o professor adulto. Não estamos aqui a falar de outros níveis de escolaridade, que devem olhar a arte como sendo algo primordial. Porque se eu não tiver uma boa relação com o professor, se o professor não ensinar com amor, não ensinar com arte, parece que eu não aprendo. E a neurociência já provou isso. Aprendemos melhor quando temos um contato afetivo com quem ensina. Então, olhando para essas todas as questões, nós devemos dizer que a arte, tanto nas crianças como nos adultos, desenvolve o aspecto cognitivo, desenvolve o aspecto afetivo, desenvolve o emocional, desenvolve a empatia, desenvolve também o espírito crítico. Muito mais do que desenvolver o que a gente acabou de mencionar, também desenvolve a solidariedade. Que bom. E como poeta formando neste processo já há anos, acredito, será que tem-se notado, não é, do teu ponto de vista, do seu ponto de vista? Mas também permita-me tratar-lhe por Afonso, não é? Porque o senhor está muito pesado. Está. É isso, Afonso. Será que tem visto alguma resistência por parte dos professores em aplicar a arte como um método de ensino? Tem-se notado resistência? Bom, na verdade tem sim se registrado resistência por parte de certos professores. Porque é questão de olharmos para o ensino, hoje por hoje, apesar de que o próprio processo de ensino, a aprendizagem, não está mais ou menos viralizado para a criança, não é? Ou para o estudante ou aluno, mas há ainda resistência por parte de muitas instituições. E isso faz com que a aprendizagem não ocorra de maneira eficaz e significativa. Portanto, ao olharmos na arte como sendo, ou seja, olharmos nas instituições que estão mais ou menos a resistir, criam mais ou menos crianças ou adultos arrogantes. Hoje por hoje, a tendência da arte é criarmos pessoas mais ou menos capazes de fazerem alguma coisa e não de repetir informações. Hoje por hoje, há instituições que, e para já eu sinto muito, que tanto as crianças como os adultos tendem a repetir informações. Isso deve-se ao facto de não colocarmos a arte em primeiro lugar. Mas, graças a Deus, também devemos valorizar que já há outras instituições que a tendência é construir conhecimento, conforme diz Paulo Freire. Nós devemos construir conhecimento. Devemos trazer a capacidade de o aluno mais ou menos interpretar e trazer a sua interpretação. Agora, quando nós somos resistentes ao trazer a arte dentro do processo de ensino-aprendizagem, nós criamos uma sociedade arrogante. Nós criamos uma sociedade com pouca empatia. Nós criamos uma sociedade mais ou menos debilitada. E é essencial que, bom, em condições normais, não é? Para não ter talvez que obrigar ou elevar essa questão como sendo obrigatório para todas as instituições, mas o correto é que se devia levar. Vejamos que as instituições de ensino hoje olham, né, a arte como sendo menos importante que língua portuguesa. Olham a arte como sendo menos importante que matemática. Olham a arte como sendo menos importante que qualquer uma outra disciplina. Mas a arte vem exatamente para servir de ponte entre o conteúdo e a experiência. Ou seja, entre o conteúdo e aquilo que o coração sente. Vejamos, hoje se nós olharmos para já há professores que utilizam a arte como recurso pedagógico e que estão muito de parabéns, porque ao ensinar a matemática na criança por intermédio da música, eu posso ensinar a matemática. Eu posso ensinar hoje as regras gramaticais por intermédio da música.
Então, é uma questão que devíamos olhar para mais abrangente ou com mais profundidade, de modo que as instituições de ensino tenham mais ou menos, ou devolvam a arte no seu devido lugar. Portanto, é mais ou menos a teoria durante Falou essa aqui questão. sobre o poder que a arte tem de servir como ponte. Vamos agora à sua arte, né? Que é a poesia. De que forma ela interliga a educação, não é? Como é que a sua arte se interliga à educação? Esta é a questão. Bom, De que forma é que a arte chega lá no processo de ensino? Bom, estamos aqui agora a especificar a arte enquanto poesia, não é? Poesia, e de facto é minha área, não temos como revogar. E a poesia também desenvolve o espírito crítico na criança, desenvolve o espírito crítico no adulto. A poesia é interpretar, né, os sentimentos, ou seja, aquilo que a gente não consegue exprimir por palavra, nós colocamos na poesia. Hoje por hoje eu vejo mais ou menos alguma realidade estranha, não? Que se passa, por exemplo, no nosso país. Eu olho para algum comportamento inadequado de um ou outro diretor, por exemplo, eu coloco isto na poesia. E quando eu estiver a declamar uma poesia, você vai se rever. E não só você, mas os demais que estiverem ao seu lado também poderão se rever. Portanto, a poesia no contexto educativo também influencia de certa maneira. Porque se nós desenvolvermos esse espírito crítico na criança, essa capacidade de autonomia, vai fazer com que muitas crianças e muitos adultos olhem a poesia como um dos meios para revogarmos principalmente aquilo que não é correto. Portanto, eu expresso os meus sentimentos por intermédio da poesia. Eu posso agora descrever esse nosso momento numa poesia. Pois. E isso, de certa forma, eleva as pessoas a refletirem mais. E falando do espírito crítico que a poesia também desenvolve, tanto nas crianças como nos adultos, ou para todo um amante de arte, a poesia nos leva a refletirmos, não é, o que é que a gente precisa fazer. A poesia nos leva a refletir sobre os erros já cometidos. Hoje por hoje, eu não consigo mais ou menos desabafar com um amigo. Eu não consigo dizer, por exemplo, estaremos aqui a dizer, conforme dizem na gíria, não é? Se eu gostar, por exemplo, em uma mulher, não é? Em uma dama, conforme dizem na gíria. Queiram me desculpar pelo termo. Não é? Eu não consigo desabafar isso com alguém. Mas eu coloco isso na poesia. E quando eu estiver a declamar, e você sentir, não é? Aquilo que eu estiver a falar, de facto, você fica motivado. E não só, eu incentivo pessoas. Portanto, no contexto educativo, e claro que já muitas vezes abordamos esta questão e tentamos trazer questões mais ou menos que as pessoas escondem dentro da poesia. E isto, de certa forma, faz com que a aprendizagem seja cada vez mais eficaz e significativa. Mas tem um ponto ali agora que me faz assim um bocadinho de espécie. Será que a arte, de forma geral, não só a poesia agora, pode trazer aspectos negativos? Pode influenciar alguém de forma negativa? Bom, a arte, podemos dizer que também pode influenciar de forma negativa quando é mal usada. Não é? A arte é dar a liberdade de cada um exprimir aquilo que ele sente. Só que nós vivemos em sociedade, e viver em sociedade, claro, que há questões que devemos ponderar por uma outra situação ou uma outra questão. Logo, a arte traz este pendor de muitas das vezes, quando mal usada, não é, incentivar pessoas a exercerem ou fazerem uma determinada coisa negativa. Hoje por hoje, temos pessoas que... Bom, eu não olharia esta arte como sendo algo negativo, mas a arte do jiu-jitsu, que também é uma arte marcial, sim, e que também expressam sentimentos. E olhamos para esta arte que há pessoas que olham isto como sendo uma fonte ou uma ponte, mais ou menos, para usurpar do poder ou das coisas alheias. Eu acho que não há lá muita necessidade. Não há muita necessidade, quando se sabe alguma coisa, extrapolir, não é, aquilo que não é seu. Quando é mal usada a arte,
influenciar de maneira negativa as pessoas. Isso também vale para a música. Há músicas, por exemplo, ofensivas, e apesar de que tem um pendor artístico, e nós entendemos que esse pendor artístico revela aquilo que ele é, ou aquilo que vivencia, ou uma determinada dor, ou um determinado rancor, ou uma determinada trauma. Portanto, vai influenciar de forma negativa. Quando nós exprimimos os nossos sentimentos, claro, aqueles sentimentos que, ao ouvirmos, ou uma outra pessoa ao ouvir, incentiva, mais ou menos, para um ato ilícito, não é? De certa forma, diríamos que a arte está a influenciar de forma Afonso, permita-me cortar, porque chegamos bem na reta final do nosso programa, mas também é um tema muito vasto. Muito vasto, muito vasto. Possível esgotá-lo em 30 minutos, mas eu acredito que teremos outros momentos, pois não? Está bem. Mas caso queira enfatizar alguma coisa ou mandar abraços para alguém lá em casa, esse é o momento, esteja à vontade. Está bem. Bom, para já gostava de começar, não é, com uma sugestão para as instituições de ensino. Que instituições, ou seja, qual é a criança, mais ou menos, que queremos formar? Qual é o adulto que nós queremos formar? Pessoas capazes de fazerem coisas novas ou de repetirem aquilo que os outros já fizeram. Esta é uma reflexão que é dada para todos os ouvintes e, para já, eu gostava mesmo de terminar, né? Mandar um alabé, conforme dizem. Pois. Mas eu mando um abraço claro, a minha família, estamos aqui a dizer do meu pai, Paulino Cambungo, Celeste Costa. Daria um abraço aos meus irmãos, Peter Jolela, Arão Cambungo, Elia e Celeste, Celi, Germana. Portanto, eu penso que é muita gente. Os meus amigos, né, estaríamos aqui a dizer, do Miros, do Mesaque, do Wesley, Modai, Benedito. Eu penso que tantos outros que, infelizmente, não vos vou mencionar, não por uma ou outra questão, mas porque, de facto, obedece regra. Não é isso? Eu agradeço mais uma vez a sua presença e a forma sábia como dissertou este tema. Muito obrigado. Eu espero que tenhamos os próximos momentos para poder avançar. Muito obrigado. Chegamos à reta final do nosso programa. Hoje falamos sobre como a arte pode ir além dos museus e palcos. Vimos que a arte pode revolucionar a educação também. Estamos fechando a segunda edição da semana. Porém, fica aqui a promessa de voltarmos na próxima terça-feira. Iremos abordar o tema que ficou em promessa sobre a preservação, o papel da juventude na preservação da paz. Para encerrarmos em grande o mês. Já agora trabalharam para si Albano Calassi na técnica final, Henrique e João na transmissão na página do Instituto, na realização Adolfo Uquassap, e quem falou para si com muito amor foi Tatiana Madureira. Um forte abraço e fiquem com esta belíssima faixa musical. Não foi tão bom. Temos que ter mesmo uma segunda parte.